Agora acho que foi. Vamos ver se foi aqui. Você que tá me assistindo no replay, ó, tô fazendo aquele teste básico pra ver se deu tudo certo. Pessoal, acho que tá com som, perfeito. Olá, meus amores! Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa live, primeira live aqui da Jornada Terapêutica Caminho do Amor. Primeira coisa que eu preciso saber, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Tá todo mundo conseguindo me acompanhar aí? Conexão tá boa? Oiê! Sejam muito bem-vindos. Vou dar um boa tarde, né? 1h da tarde pra galerinha que tá entrando. Sueli, a Pri, Preconceitos Mil, Marli, Gabriel, a Érica, a Paty chegando, Maorlians, Kim, Ju, Luciana Leitão, Itri Alessandra, a Ruth também tá aqui, a Cibele, a Ari, Kim, Milinha, Rani, a galera tá falando que tá vendo e ouvindo bem, perfeito. Fê Wendley, oi Fê, minha aluna querida, tudo bem? Pri entrando, Iane, Joyce, estamos. Milinha, beijos Aracaju, estou aqui de Sampa, minha cidade fria e cinza querida. Aqui também entrando, Rani, Jussara, oi, Mimi, Sandra, Eli, galerinha entrando, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo a 1h da tarde. Eu tava até conversando com meu marido, né? Que eu gosto de fazer lives, inclusive há um tempinho atrás eu fiz um outro projeto com vocês, que eu fazia lives à noite. E à noite é um período que a galera se engaja mais, né? Tava aqui me perguntando, será que vai ter uma galera entrando, assistindo, né? Até compartilhei com vocês o porquê do horário dessa live. Aqui o Flow tá travando um pouquinho. Pra mim a conexão tá boa aqui, Flor. Deve ser a sua conexão. Se tiver travando pra mais alguém, vocês me falam aqui, porque aí eu dou uma olhadinha na navegabilidade, enfim. Mas pra mim tá rolando, deve ser a sua, tá? De repente tenta trocar de Wi-Fi, se você tiver, bota no Wi-Fi, encerra a live e entra de novo, que às vezes pode ser a sua conexão, tá bom? Leila entrando também, Adri, Jaque de Maceió, galera que vocês estão já entrando, comentem aqui pra mim de onde vocês são, então, que eu quero saber, algumas pessoas de Aracaju, de Maceió, me falem de onde vocês são pra gente se conhecer melhor. A Fê, poderia ser ao meio-dia, voltando ao trabalho. Fê, posso estudar essa possibilidade? Sim. Posso jogar uma enquetezinha aqui depois nos stories e ver, de repente, se vocês do grupo preferem, tá? Eu fiz uma enquete anterior já e o período da tarde ganhou. Mas a gente pode estudar um horário que fique melhor pra vocês. Ó, a Gabi tá falando de São Paulo. Ju Rodrigues, Recife. A Lica de São Paulo. A Ruth de Maceió. Nayara de Curitiba, a Bea de Salvador, a Kim de Goiânia, a Fê de Espírito Santo, Patrícia do Maranhão, Ari de Fortaleza, a Mariana de Espírito Santo, a Bárbara de São Gonçalo, a Andréia de Maringá, a Érica de São Paulo. Que delícia! Temos muitos lugares diferentes. Adoro as potencialidades da internet. Eu sempre gosto de fazer esse exercício com vocês, que é besta, mas é muito legal. A gente vê que tá todo mundo conectado aqui de diferentes cidades. Às vezes temos até países diferentes. Acho que não rolou aqui por enquanto, mas é muito bacana saber que tem muita gente do Brasil inteiro espalhados, juntos, conectados numa mesma frequência, né? Minas Gerais, a Marli comentando também, a Joyce de Barra Bonita, Rosângela de Manaus, Jussara de Minas. Bacana, galera, muito, muito feliz, então. Pra quem não sabe o que tá rolando, só vou dar um breve resuminho pra vocês. Essa é a nossa primeira live de esquenta da Jornada Terapêutica Caminho do Amor. O que é a Jornada Terapêutica Caminho do Amor? É uma semana de treinamento gratuito que eu vou fornecer pra vocês na semana que vem. É um treinamento oficial que vai acontecer nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro, de terça a sexta-feira, onde eu vou dar um material muito profundo pra você que tá aí lidando com um término de relacionamento, na verdade não tá sabendo lidar com esse término, conseguir tomar as rédeas da sua vida amorosa nas suas mãos de uma vez por todas. E se for do seu coração, se for desejo, né, de você reatar o relacionamento com o teu ex-companheiro, se você quiser fazer isso de uma forma saudável e amorosa,
Eu vou te ensinar, eu vou te dar um mapa para você conseguir fazer isso. Ou então para você conseguir encerrar essa história de vez, colocar ali, ó, enterrar esse relacionamento e seguir em frente com a sua vida de uma vez por todas. O importante é você tomar uma decisão e ser feliz com ela. Então é para isso que a jornada terapêutica Caminho do Amor serve, tá? Então, se você não tá inscrita nos treinamentos oficiais ainda, eu recomendo que você, na hora que a gente terminar essa live aqui, você vá lá no meu perfil do Instagram, tem um link para você se inscrever, é gratuito, é online, é só clicar ali que você vai ter acesso a esse material da semana que vem, tá? E a partir de hoje, a gente começa aqui com as lives de conteúdo de esquenta. O que são essas lives? São conteúdos que eu vou fornecer para vocês aqui para ir já trabalhando esse sistema aí de autoconhecimento, de crenças e de vocês descobrirem as respostas dentro de vocês para que quando vocês cheguem no treinamento, as coisas já estejam muito mais engatilhadas. Vocês consigam absorver os conteúdos muito mais, consigam ter respostas muito mais rápidas. Então eu vou trazendo esses conteúdos para vocês, tá? E também vou responder várias perguntas ao vivo. É um momento muito especial aqui que eu tô ao vivo com vocês. A gente troca essa energia, a gente troca compartilhamentos, insights, informações, dúvidas. Então tirem as suas dúvidas aqui comigo também que eu vou responder, tá bom? E hoje a gente vai falar de relacionamento abusivo. Quais são as fases e como você identifica se você viveu ou se você de repente está vivendo um relacionamento abusivo. Antes de já introduzir aí, né, os princípios, eu gostaria de saber de vocês aqui, se alguém acredita que viveu um relacionamento abusivo, comenta pra mim aqui embaixo. E o que vocês acham que faz um relacionamento ser abusivo? O que define, o que caracteriza um relacionamento ser abusivo? Porque existem alguns mitos, alguns tabus aí, né? E é isso que eu quero quebrar com vocês aqui hoje. Então, me mandem aí que eu vou dar boas-vindas pra quem tá entrando. A Dida, a Samira, a Regiane, Rosi. A Jane precisa enterrar, então a gente vai enterrar. Vai enterrar pra sempre. A Jordânia falando de Pernambuco. A galerinha comentando aqui de onde vocês são. Ó, a Jussara, eu acredito que vivi um relacionamento abusivo. A Miss Secrets, eu acho que estava vivendo. A Bea também levantou a mãozinha. A Miminha, eu vivi 16 anos. Miminha, eu entendo a sua dor. Eu tô com uma mentorada hoje que viveu um relacionamento abusivo por 12 anos. Gente, 12 anos, 16 anos, é parte da nossa vida, né? É parte da nossa identidade. A gente passa a nem saber mais o que é um relacionamento normal e o que não é um relacionamento abusivo, né? As coisas se camuflam muito há bastante tempo. Então eu imagino que você deve estar passando. Aí, Tria, já por 5 anos, 5 anos é um bom tempo também. A Bea, acho que vivi. A Cris, eu vivi. Eu ainda vivo, pois até hoje tento receber uma dívida dele, ele me machuca e me humilha. Cris, provavelmente você não tá sabendo lidar com isso de uma forma saudável, né? Você foi condicionada ao longo do teu relacionamento abusivo a acreditar que você deveria agir de uma forma, que você deveria ser de uma forma, que ele, de repente, tem mais poder, ou sabe mais, ou é melhor do que você, e aí você acaba ficando submissa. E aí você, diante de cobrar essa dívida, não sabe fazer isso da melhor forma. Não é culpa sua. Não é culpa sua, amada. É a forma como você aprendeu a lidar. Né? Por isso que eu quero compartilhar um pouquinho pra vocês aí identificarem, né, os sintomas de um relacionamento abusivo pra, da próxima vez, já sair antes que esse relacionamento comece. Porque o grande ponto é que a gente se permite entrar nesse relacionamento abusivo. E se permite ficar. E se a gente tem o conhecimento desde o início sobre as fases que eu vou passar pra vocês agora, você, na hora que você tá entrando, na hora que já tá conhecendo alguém, já liga o sininho ali, né? O sinal de alerta. Perigo, perigo, não, sinal de relacionamento abusivo, deixa eu cair fora. É muito mais fácil a gente sair dele antes dele começar a se aprofundar do que quando você vai, se aprofunda, mergulha de cabeça de vez, na hora que você vai ver, você já tá enterrada naquele relacionamento e nem sabe mais como sair. A Isa, acredito que vivi e que também foi abusiva. Ah, gente, tô com uma aguinha aqui, ó, porque a gente fala bastante, aqui a gente conversa, então recomendo que vocês peguem uma água aí também, tá? Pra irem me acompanhando. A Paty, já assim, uma relação de dominação. Existem níveis de relacionamento abusivo, né? Existe o relacionamento abusivo que chega no nível máximo,
que a gente é agredida fisicamente, que a gente é agredida moralmente, sofre ameaça, muitas vezes esse é o nível máximo. E geralmente é o nível que a gente acha que é um relacionamento abusivo. Até chegar lá, muitas vezes você não sabe muito bem. Você fala, não, ele nunca me bateu, ele nunca levantou a mão pra mim, ele nunca me xingou, ele nunca levantou o tom de voz. Mas esse é o nível máximo, né? Numa escala de 0 a 10, esse é o 10. E os outros degraus? Existe uma série de escalas, né, de tons antes de chegar lá. E um relacionamento que pode começar numa escala 1, ele pode chegar ao 10, se a gente não se protege, se a gente não sai dele enquanto é tempo. A Ju, eu acredito que vive, porém ainda tenho dúvidas, não teve todas as características. Ju, eu vou relatar pra vocês aqui quais são as 4 fases de um relacionamento abusivo. E aí você reflete um pouquinho sobre eles e me pergunta se você tiver dúvida a respeito disso. Mas o importante é ressaltar às vezes, de falar, ai, o que será? Aí a gente vai lá, procura um artigo no Google, né, um vídeo no YouTube, 10 características. Aí você fala, pô, mas não tem as 10. Então não é? Não. Se apresentar de repente uma característica, já é um sinal de um relacionamento abusivo. Só que de repente é um relacionamento abusivo leve. Existem níveis e dependendo do nível, dependendo do que tá rolando entre as partes, é possível você conversar com essa pessoa, né? Se for um tom de voz um pouquinho mais elevado, que a pessoa perdeu a estribeira ali, né? Se zangou, enfim. Porque às vezes a pessoa nem percebe que ela tá sendo abusiva, só que existe. Esse é o ponto, a gente precisa entender o nível que a gente tá pra ver se dá pra fazer alguma coisa dentro do relacionamento ou não. Ou é melhor sair fora. Tá? A Yane e Gabi não consigo acompanhar. Yane, o que você não consegue acompanhar? A live que tá rolando aqui? Me explica um pouquinho melhor. Jussara, ele era se fazer de vítima, jogava a culpa em mim. Esse é um sinal bem pertinente. E ele tá travando demais. Flor, deve ser a sua conexão, porque a minha, eu tô acompanhando inclusive de um outro celular aqui que meu marido tá me ajudando e tá rolando super bem. Então, deve ser a sua conexão. Recomendo que você tente fechar, entrar de novo. Tenta entrar no Wi-Fi aí, tá bom? A Bárbara, eu acho que sim. A Yane, 14 anos, precisa enterrar. A gente vai enterrar juntas. Preconceitos mil. Sinceramente, Gabi, hoje as pessoas diagnosticam relacionamento abusivo, tóxico, como diagnosticam intolerância à lactose. Tá na modinha. Flor, não é que tá na modinha, é que é uma coisa que as pessoas não falavam. Sabe qual que é um exemplo muito bom que eu gosto de dar a respeito disso? Vamos, por exemplo, bullying, né? As pessoas olham e falam assim, nossa, mas bullying tá na modinha, falar que sofre bullying agora, né? Os nossos pais falam, não, porque na minha época não existia isso. Na minha época não tinha essa gourmetização aí, né? Gente, não é que não existia. Só que as pessoas achavam que era normal. As pessoas... Qual que é o nosso histórico como sociedade? A mulher se submissa ao homem. Esse é o nosso histórico. De primórdios, de décadas, de anos e anos atrás. As nossas avós, elas pensam assim. Elas acham que esse é o correto. Então, isso é tido como normal. Elas viviam relacionamentos abusivos, elas eram subjugadas, elas eram submissas, elas apanhavam, elas sofriam ameaças, só que isso era normal, então não se falava disso. Hoje em dia, a gente começa a perceber que não, que a mulher não é mais submissa ao homem, que a mulher pode ser independente, que ela tem os seus direitos e que ela não é culpada pelo cara ter traído ela, por exemplo, porque era uma coisa que se falava antigamente, era tido como normal. E aí vem essa nomenclatura de relacionamento abusivo, que se fala muito hoje, porque a gente começa a ver as coisas, você começa a enxergar, você tira a lente, né, que os nossos avós enxergavam, que as gerações passadas enxergavam, e começa a ver as coisas com outros olhos. Então não é comodinha, é um termo que se está falando muito hoje porque as pessoas estão enxergando a realidade com outros olhos. O bullying é a mesma coisa, o bullying sempre existiu. Só que era normal a criança levar uns tabefe na escola, era normal a criança ser zoada, caçoada. E aí essa criança crescia com traumas e aí não entendiam por que a criança era traumatizada, né? Então hoje a gente sabe que se a criança é caçoada na escola, sofre pressão dos professores, dos alunos, isso pode influenciar na forma como ela lida com o mundo quando ela cresce. E aí a gente tem um nome pra isso, bullying. Sempre existiu.
A diferença é que hoje a gente tem nomes para isso, porque à medida que a gente cresce, né, a evolução da sociedade vai acontecendo, a gente vai entendendo melhor as coisas. E aí a gente dá nome para essas coisas só para facilitar o nosso entendimento. Tá bom? Vê se faz sentido para você o que eu comentei. A Rosângela, eu tenho certeza que vivi, já terminamos, mas ainda não consegui deixar de gostar dessa pessoa. Rô, se você tem certeza que você viveu um relacionamento abusivo, você já sabe, né? Vou te dar os sinais aqui, mas provavelmente você já tem esse conhecimento dentro de você. Só que você continuar querendo estar com essa pessoa, provavelmente é um caso de dependência emocional aí. Existe uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: todas as nossas decisões da vida, elas são determinadas ou pela fuga da dor maior. A gente foge da dor, como o diabo foge da cruz. Às vezes você está numa encruzilhada onde os dois caminhos doem. Qual que você vai escolher? Aquele que dói menos. Você foge da dor maior. Ou o outro tipo de decisão que a gente pode tomar é a decisão voltada para ter um prazer, para conquistar algo que a gente acredita que vai ser benéfico para nós. Esse segundo tipo de decisão é o que a gente menos toma. É o que a gente mais deveria tomar. Só que quando a gente tem que escolher entre buscar o prazer e fugir da dor, o nosso cérebro reptiliano, né, os nossos mecanismos de defesa, eles geralmente fogem da dor maior. Provavelmente você nessa situação sabe que vive um relacionamento abusivo e isso dói. Só que quando você prefere estar com essa pessoa, significa que alguma coisa dentro de você grita que ficar sem ele dói mais do que continuar num relacionamento abusivo. E aí você precisa se perguntar, você precisa entender o que dói tanto assim que eu prefiro continuar num relacionamento abusivo, do que eu estou fugindo? Qual é a dor maior que eu estou fugindo nesse momento? Somente quando você conseguir responder essa pergunta, você vai conseguir se livrar desse relacionamento. Porque senão é você tomando a decisão de fugir dessa dor, que pode ser um monstro que você tenha criado que nem exista, mas você precisa entender isso para conseguir lidar com ele. Você percebe? Preconceitos mil, desculpa a polêmica. Imagina, não tem problema. Eu acho que é importante vocês trazerem essas questões pra gente debater, até pra esclarecer algumas coisas. Mandem aqui, não tem medo de polêmicas, até gosto de uma polêmica. Quem me conhece sabe disso. A Nayara, eu acredito que vivi. A Jussara, paquerava as mulheres e falava que eu tava ficando doida. Esse é o psicopata mesmo, né? O manipulador. Aquele que gosta de manipular. A Bárbara, eu vivi, mesmo assim não consigo deixar de gostar dele, mesmo sabendo que não me faz bem. Bah, pega esse trecho, acho que você tinha mandado depois que eu comentei. Agora que eu comentei pra uma das meninas. Ai, quem comentou? A Rosângela. E aplica pra você, que é exatamente o mesmo conceito. Qual que é a dor maior que você tá fugindo agora na sua vida? Aí, Tria, se viola sua existência, se te causa mais dor que alegria, é abusivo. Amei essa definição. E Tria, exatamente. E tem mais um fator que eu acho importante aí. Quando você não consegue ser você mesma. Quando você tem que pensar naquilo que você vai falar. Você fica preocupada com o que ele vai achar. Você fica, ai meu Deus, mas ele não vai gostar disso. Você tem que esconder coisas. Você tem que fingir ser uma coisa que você é. E às vezes em pequenos detalhes, tá? Às vezes não é nem tipo, vou ter que fingir ser uma pessoa completamente diferente. Às vezes fingir um sorriso. Às vezes você fingir que gostou de alguma coisa dele. Às vezes fingir que você quer transar com ele. Pequenos fingimentos que você faz pra você mesma, que você tem que se podar, que você tem que tomar cuidado, já são indícios de relacionamento abusivo. Em maior ou menor grau. Quanto mais você não consegue ser você, mais abusivo o relacionamento é. Mas isso pode acontecer em doses pequenas, tá? E nas doses pequenas, você precisa conversar com esse parceiro, se você tá dentro de um relacionamento, né? Mas se você não tá mais, enfim. Entenda isso como... Quando as doses são pequenas, muitas vezes o outro não tem consciência do que ele tá fazendo. E aí você pode conversar e alinhar as expectativas. E aí ele percebe o comportamento abusivo que ele tá tendo. Porque no final das contas, todos nós, em alguns momentos da nossa vida, em alguns momentos do nosso relacionamento, a gente exerce um pouquinho de abuso ali. Quem nunca tentou controlar o marido pra ele fazer alguma coisa que a gente quer, né? Ou o namorado. Aquela pequena manipulação que você faz ali porque você quer que ele faça alguma coisa pra você. Todo mundo faz isso, gente. O ponto é, qual que é o nível disso?
né? E como a gente faz a outra pessoa se sentir. Se você se sente acuada em mais tempo da relação do que feliz, alguma coisa tá errada. Esse é o ponto. Pega o teu relacionamento, eu vou falar um pouco sobre as 4 fases aqui, mas pega o teu relacionamento passado, ou o relacionamento que você tá vivendo agora, enfim. Pô, se pega um 100% do tempo. Eu me senti mais culpada, acuada, podada e triste em mais tempo do relacionamento do que feliz, significa que o relacionamento era abusivo. Vou falar pra vocês as 4 fases aqui, tá? Antes da gente passar pros próximos comentários. Não necessariamente todo relacionamento vai começar exatamente dessa forma, mas essa forma que eu passei pra vocês é a mais conceitual, em maior ou menor grau, tá? Então, qual que é a primeira fase quando você tá conhecendo essa pessoa? Geralmente, é a fase do encantamento. É aquela fase que vocês se apaixonam. E a paixão, gente, ela é um hormôniozinho que brota no nosso organismo e que faz a gente se cegar completamente dos defeitos e das coisas ruins que a outra pessoa faz. Então o cara, ele parece ser perfeito, ele tenta te agradar, as coisas são fluidas, gostosas. Ou se ele faz algumas coisinhas, mas você acaba não relevando, se releva, porque é aquela fase de se conhecer e tá gostoso, você quer ficar o tempo todo junto, e ele faz tudo pra te agradar, você se sente maravilhosa. Geralmente essa é a fase do encantamento, né? Aquela fase que fica na nossa cabeça pra sempre. Aquela fase que a gente quer reviver em todos os relacionamentos. É aquela que grava, você fala, nossa, eu quero viver um relacionamento assim. Só que essa fase, ela não dura, né, gente? Pra ninguém. A diferença é que existem alguns relacionamentos saudáveis que conseguem transcender essa fase e construir um relacionamento sereno em cima disso. Mas a fase de encantamento, ela passa. Sempre passa. A paixão tem data de validade. Ela dura ali 6 meses a 2 anos no máximo. E depois que a paixão vai embora, a gente fica com a realidade, né? Encarando a outra pessoa do jeito que ela é. E ela encarando a gente do jeito que a gente é. E aí, a fase de encantamento, ela acontece na grande maioria dos relacionamentos, abusivos e não abusivos, tá? Só que qual que é a diferença de um relacionamento abusivo? Depois que essa fase termina, geralmente vem uma segunda, que é aquela fase de ruptura que você começa a sentir um desconforto nas atitudes dele. Ele começa a te criticar demais, né? A roupa que você tá usando não tá boa, ou você deveria ser de um outro jeito. E é aí, nesse momento, que você começa a se sentir podada. Que você não se sente mais acolhida. Que você tem medo de falar algumas coisas pra ele. Tipo, mas se eu for falar isso, ele não vai gostar. E se eu for sair com tal pessoa, não, ele vai reclamar, melhor não. E aí, qualquer coisa que você for falar pra ele, você tem que tomar cuidado. É uma fase que já não existe mais aquela fluidez do relacionamento de você ser quem você é. Você tá ali meio preocupada, meio tensa, né? As coisas estão acontecendo e você tá, tipo, tentando lidar com aquilo. Essa é a segunda fase. E tem relacionamentos que ficam na segunda fase e conversam, mas à medida que essas fases vão progredindo, o abuso também vai aumentando, tá? Qual que é a terceira fase? É a fase onde ele já passou dos limites. Onde você se sente muito culpada por qualquer coisa. Então, pode ser que ele chegue nessa fase, né? A gritar com você, a te ameaçar, a falar pra você que você nunca vai encontrar um cara como ele é, que te ama, que só ele te aguenta, que só ele te suporta. E aí por diante, né? Essa minha mentorada que eu comentei pra vocês, que ficou num processo de relacionamento abusivo durante 12 anos, o cara, ele falava tudo isso pra ela e ele ainda chegava e comparava ela com outras pessoas. Chegava e falava pra ela, não, porque fulana é bem mais bonita que você não é tudo isso. Chamava ela de vagabunda. Assim, descia o nível, mas esse era um relacionamento realmente bem abusivo. Ele até chegou a empurrar ela em um momento, né? Não necessariamente todos os relacionamentos abusivos na terceira fase vão acontecer agressão física ou verbal. Mas chega naquele momento que você se sente culpada, que você fala, cara, eu sou uma merda mesmo. Eu sou uma idiota, eu não sou boa o suficiente pra esse cara. E você se esforça, cara, e você tá ali se esforçando. Você tá tentando voltar a ter aquela fase 1 de encantamento. Você tá tentando voltar a ser aquela mulher que ele falava que você era e nada tá bom. Por mais que você faça, aí você se sente um bichinho numa jaula, presa ali, achando que você é ruim.
e que ele vai fazer assim e vai te largar e você vai ficar pra trás. E aí, como você acha que a culpa é sua, você tenta mudar pra voltar a ter esse cara na sua vida. Porque você acredita que ele é o único cara que vai gostar de você, que ele é o único cara que existe, que ele é o único cara que pode te valorizar, porque você não vai conseguir achar outra pessoa, porque você não é boa, porque você não é inteligente, porque você não é bonita. E aí você fica presa nesse relacionamento, muitas vezes durante muito tempo. Às vezes até dá uma gota d'água. No caso, essa minha mentorada, ele empurrou ela, enfim, ela percebeu que estava numa situação de limite, aí ela conseguiu ter o tranco para sair desse relacionamento. E aí, qual que é a quarta fase que os relacionamentos abusivos geralmente trazem, né? Eu quero que vocês depois olhem para essas fases e tentem identificar se vocês viveram alguma delas, se vocês viveram todas elas, e como que vocês reagiram a cada uma delas, né? A quarta fase é aquela fase de romper o relacionamento de alguma forma. Então, ou ele termina com você, ou você não aguenta mais e termina com ele. E aí ele volta pra você falando que não, que agora ele percebeu que as coisas vão ser diferentes. E que vai tudo mudar, e que ele vai ser aquele cara de novo, lá do começo. E aí volta pra fase de encantamento durante um período bem menor. Porque a fase de encantamento, o encantamento não existe mais, a paixão já acabou, então é só uma maquiagem, é só um fingimento que ele vai colocar ali, ele vai colocar aquela maquiagem pelo tempo que ele conseguir. Às vezes alguns dias, semanas, meses, não passa de meses. Alguns meses no máximo. E aí volta a estaca zero. Quantas mulheres eu já conheci que falaram que entravam e saíam de relacionamentos abusivos? Que o cara falava que ia mudar, que ele ia tomar atitudes diferentes, que as coisas iam voltar, e não mudava. Por que não mudava? Porque não é verdadeira a mudança. Porque ele só fazia isso pra te manipular. Relacionamentos abusivos, em maior ou menor grau, eles são compostos por pessoas manipuladoras, né? Uma pessoa que manipula e a outra pessoa que se deixa ser manipulada. Você não é uma vítima inocente desse cara. Você se permitiu ser manipulada. Talvez, em algum momento desse relacionamento, você não sabia que ele era abusivo, né? E tá tudo bem, você não é culpada por isso. Mas, quando você toma consciência de que sim, é abusivo, de que tá te fazendo mal, e acho que o maior sinal, né, guardem isso, se tiver uma coisa, uma informação dessa live que eu gostaria que vocês guardassem é essa. Se tiver um sinal pra você perceber se esse relacionamento é abusivo, minimamente abusivo, é o fato de você não conseguir ser você mesma na relação. De você não conseguir ser espontânea, de falar aquilo que tá passando na sua cabeça, de fazer uma brincadeira quando você quer fazer a brincadeira, de usar a roupa que você quer. Se você não consegue ser você mesma na relação, essa relação é abusiva. Talvez em pequeno grau, mas ela é. E se você não toma uma atitude enquanto ela manifesta aqui, ó, o primeiro sinalzinho, ele pode progredir. E aí você vai lá pro sinal 10. Entende? Então, se você sente que você tá nesse relacionamento, que você não consegue ser você, que você não consegue ser íntegra, que você não consegue ser espontânea, verdadeira, você pode tentar conversar com essa pessoa e resolver. Se não resolver, pula fora. Porque isso só vai piorar. E aí você começa a entrar nesse emaranhado e cada mês que passa, cada ano que passa, fica mais difícil. Sair de um relacionamento abusivo, volto a falar que a gente começou a falar no começo da live, né? Nos primeiros meses é mais fácil, você não tá envolvida com essa pessoa ainda. Mas quando você entra, mergulha de cabeça e passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 12 anos, 16 anos, é muito mais difícil você sair e se recuperar. É impossível? Claro que não. Nada é impossível. Mas é mais difícil do que você interromper esse ciclo logo no começo, entendem? Pensem um pouquinho a respeito dessas fases. Vocês se identificam? Quem aí se identifica? Em qual fase você se identifica? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Deixa eu ver o que mais que vocês comentaram. A Ju Rodrigues, meu relacionamento teve agressão verbal por qualquer coisa. Já me empurrou e já apertou meu pescoço porque eu não queria que ele fosse embora e ficava na frente da porta. Ju,
O que você aprendeu com isso? Você estava impedindo esse cara que tá te agredindo de ir embora. O que você aprendeu com isso? Qual que é a dor maior da qual você está fugindo? Responde pra mim. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A Débora, eu terminei, pois meu ciúme estava estragando o nosso relacionamento. Eu pedi pra voltar e ele disse que apesar de me amar muito, ainda não consegue acreditar que eu mudei. Dé, mas você sente que esse relacionamento era abusivo de alguma forma? Talvez você tenha sido o agente abusador? É isso? Responde pra mim. Miminha, no meu caso, tudo de ruim de relacionamento. Era minha culpa. Então você era a agente abusadora? Ou você ainda se vê como a culpada porque você viveu um relacionamento abusivo? Ó, gente, uma outra informação importante, só pra compartilhar, tá? Em qualquer relacionamento, abusivo, não abusivo, saudável, que tem uma briguinha à toa, de desgaste, nunca existe um único culpado. Inclusive, é o processo que eu tô tratando com a minha mentorada agora, né? A pessoa que abusa, ele é o agente abusador. Ele tem responsabilidade por ser o agente abusador, né? Responsabilidade dele. Mas a pessoa que tá dentro desse relacionamento, está se permitindo sendo abusada, tem a responsabilidade de estar se permitindo ser abusada. Existe uma responsabilidade compartilhada ali daquela relação continuar existindo, destrutiva do jeito que ela tá, disfuncional do jeito que ela tá. O ponto é, geralmente o agente abusador, ele faz a pessoa abusada se sentir culpada por não ser boa o suficiente. Você não é culpada por não ser boa o suficiente para ele, você é responsável por continuar dentro dessa relação, aturando esse tipo de comportamento. Essa é a sua responsabilidade. Não se sintam culpadas por não ser boa o suficiente para o cara não estar à altura dele. Você não tem culpa de nada disso, porque cada um é do jeito que é. E assim, as pessoas são diferentes. Se ele quer uma mulher subir... vou contar um caso meu, assim. Eu tive um relacionamento, ele teve alguns níveis de relação abusiva, mas eu nunca cheguei a ser ameaçada, nem agredida, nem nada disso. Só que o meu cônjuge, ele era aquele cara que queria uma mulher submissa. Ele queria a mulher que passasse a roupa pra ele, que fizesse a comidinha pra ele, que fosse uma mãezinha, assim, né? Cuidasse dele. E, num determinado momento, eu me recusei a ser essa mulher. Eu não queria, não era essa. E aí ele começou a me acusar. Não, porque assim você não vai ser uma mulher boa o suficiente. Me comparava muito com pessoas da família dele que eram assim, porque minha prima é assim, porque ela faz assim pro marido dela. Ela é uma maravilhosa e eu sempre sonhei com uma mulher assim do meu lado. Então o que eu percebi? Que não era o tipo de mulher que eu era, a mulher que ele queria que eu fosse. Somos diferentes. Não é que, eu não sou boa o suficiente pra ele, eu não sou a mulherzinha que ele quer que eu seja, então eu vou ser. Não, ele não é o cara que corresponde à minha espontaneidade. Eu não posso ser eu ao lado dele, logo esse cara não é o cara certo pra mim. Hoje eu sei disso, tá? Na época eu não sabia, eu me fudi, eu me humilhei, eu me permiti ficar nessa situação, eu tentei ser quem eu não era. Mas hoje eu percebo que nitidamente eu não era essa mulher pra ele, né? Miminha, quando você fala ela é minha culpa, era sua culpa do quê? Você é quem você é, você tem que ser quem você é no relacionamento. Você e todo mundo que tá me assistindo aqui. Se você não puder ser você, 100% você, com os seus defeitos e as suas qualidades, obviamente a gente tem comportamentos, atitudes e defeitos que a gente tem que melhorar ao longo do processo. Ninguém é perfeito. Só que se você tem que fingir ser alguém que você não é culpa sua. Esse relacionamento não cabe na sua vida. Este cara não cabe na sua vida. Termina. Tá tudo bem. A gente tem tanto medo de terminar e ficar sozinho que a gente se permite ficar em relacionamentos ruins, que não são bons pra gente, que agridem a gente, que machucam a gente, que tiram um pedaço de nós. Às vezes físico, mas pedaços emocionais são tão difíceis quanto, são tão dolorosos quanto. Piores muitas vezes. Porque a dor física, ela passa. A dor emocional, a gente revive ela fica corroendo os nossos sentimentos, o nosso corpo emocional, a nossa alma, ela corrói a gente por dentro.
Então não é culpa sua, é responsabilidade sua permanecer num relacionamento abusivo. Quando você não tem a informação de que ele é, tá? Por isso que eu tô fazendo essa live. Porque eu quero trazer essa informação pra vocês. A partir do momento que você sabe, que você tem os sinais, que identifiquei, estou vivendo um relacionamento abusivo. Agora você tem poder de ação pra sair disso. A partir desse momento você tem responsabilidade de sair. Antes de você ter essa informação, não. Mas é importante que você tenha informação para você conseguir sair, porque se você não tem informação, você não consegue sair. E você acha que é normal aquele relacionamento abusivo que você tá vivendo. A Nayara, eu acredito que vive sim por 2 anos, houve traição e eu mesmo assim quis permanecer. Ele sempre dava indícios de que a culpa era minha. Sim, Nayara, porque é isso que os abusadores fazem. Tava até conversando com uma outra aluna minha aqui no nosso grupo de alunas, que o ex-companheiro dela é super manipulador e ele faz com que a culpa seja dela. Ele terminou o relacionamento, mas ele quer fazer com que a culpa seja dela, com que ela seja horrível, porque ela tá entrando na justiça. O cara não respeita ela, ele não tá disposto a fazer o divórcio da forma correta, ele não tá a fim de dividir os bens. E aí o que ele faz? Ele tenta manipular. Pessoas manipuladoras, elas vão te fazer sentir culpada de alguma forma. Elas tentam te fazer sentir culpada. Sabe qual que é um exemplo muito bom que eu pensei agora, inclusive, pra falar pra vocês? Eu não sei se vocês já assistiram aquela série Bates Motel, que conta a história do cara da psicose lá, né? O Norman Bates, do filme Psicose, antes dele se tornar Norman Bates. Comecei a assistir esses tempos com meu marido e lá, gente, é o exemplo de uma pessoa manipuladora, é a mãe desse cara. Porque, nossa, ela é perfeita pra isso. Assistam ou pelo menos pesquisem a respeito disso. Porque ela fica ali fazendo tudo pra agradar. Ai, faz um jantarzinho. Ai, filho, eu te amo. Ai, não sei o quê. Ah, então fica comigo aqui. Aí ele pega e fala, não, vou sair com as minhas amigas. Sair? Pensei que eu podia contar com você mesmo. Não, pode sair, porque eu vou ficar sozinha, vou me virar sozinha. Ela faz desse jeito. E aí ela joga tudo, e aí ele fica se sentindo culpado, tipo, nossa mãe, desculpa. Aí ele larga tudo e vai ficar com ela. O que ela tá fazendo? Manipulando ele. Nossa, é perfeito esse exemplo, assistam. É exatamente isso que talvez os ex-cônjuges de vocês tenham feito, manipulado vocês. Agrada de um lado pra poder cobrar do outro. E aí, quando você não dá aquilo que ele quer, da forma que ele quer, você é horrível, você não liga pra ele, você não sei o quê. E aí, daí pra pior, né? Ele tá te manipulando. O sinal pra você saber se você tá vivendo um relacionamento abusivo ou não é você poder ser você mesma. Porque numa relação saudável, você pode chegar pra pessoa e falar, não quero sair com você. E a outra pessoa é obrigada a respeitar. Tá tudo bem. Você não quer hoje, então ok. Amanhã a gente sai, por exemplo. E aí você sente que você pode ser você. Você pode sair com quem você quiser. Que não vai ter alguém ali no teu tacola, né? Te falando o que você tem que fazer, ou o que você não tem que fazer, ou como você tem que ser, ou como você tem que agir, ou a roupa que você tem que vestir. Ninguém tem que falar pra você o que você tem que fazer ou não. Ninguém. Tá? Vamos ver o que mais tá rolando aqui. Fiquei em um relacionamento abusivo por 1 ano. Ele me proibia, olha só, me proibia de usar roupas, ver minha família, trabalhar, me obrigava a ter relação sexual com ele com faca no meu pescoço. Ari, pelo amor de Deus. Você tá no nível 10 de relacionamento abusivo, amada, e você sabe disso. Você sabe. Provavelmente você tá tentando superar esse relacionamento agora, né? Pelo que eu entendi aqui do seu texto, você se separou desse cara, só que talvez você esteja com traumas aí. Talvez você não tenha conseguido se libertar emocionalmente dele ainda. Porque qual que é o resquício do relacionamento abusivo, gente? Que nem essa minha mentorada. Gosto de dar exemplos pra vocês entenderem que é tudo vida real aqui, né? Ela decidiu sair, ela saiu, ela tá longe desse cara, mas ela ainda se sente culpada. Ela ainda se sente presa emocionalmente a esse cara. Porque ela viveu 12 anos com o cara. 12 anos com o cara. Então, é um processo que a gente precisa passar depois. Pra limpar essas marquinhas, né? E pra liberar essa culpa que não é sua, que você carrega dentro do peito, mas não é sua. Talvez você esteja nessa fase, né, Ari? Tudo ele me culpava. A Júlia falando também.
A Bárbara, eu achava que relacionamento abusivo eram somente agressões físicas. De jeito nenhum. Esse é o grande mito que as pessoas confundem tanto. Por isso que algumas pessoas, elas se permitem ficar nesse relacionamento porque acham que ainda é normal. Principalmente quando a gente convive com outras pessoas. Porque assim, né? Gente, nós vivemos em uma sociedade doente. Vivemos. Uma sociedade onde as pessoas não sabem se relacionar, não sabem ser amorosas. As pessoas jogam com as outras o tempo todo, são competitivas, né? A maior parte, tá? Tô falando assim, vamos pegar a população geral da Terra. E principalmente as gerações passadas. Isso tá começando a mudar um pouquinho agora com as novas gerações. Só que se você pega relacionamento dos seus pais, relacionamento dos seus avós, relacionamento dos seus tios, a grande maioria deles, pode ter um que se salve ali outro, né? Mas a grande maioria deles é disfuncional. São relações que não são saudáveis, que existem abusos de mais variados graus, né? E aí você cresce num ambiente assim, você acha que isso é normal. Exatamente o ponto que eu falei. Nós, mulheres, historicamente, a gente vem sendo abusada. E existem famílias que ainda têm isso muito enraizado nelas, né? Então, a criança que nasce num ambiente assim, a referência que ela tem, né? A gente nasce cru. A referência que a gente começa a ter de relacionamento de amor são as pessoas que estão ao nosso redor. Então você olha pros seus pais, aí você olha pros seus avós, aí pros seus tios, aí de repente um relacionamento dos seus amigos ali, né? E se eles são todos meio tortos, a maioria deles é meio tortos, quando você entra num relacionamento assim, e o seu relacionamento é meio torto também, eu falo, é normal. Relacionamento é assim. As pessoas não acreditam até hoje. Casamento é uma merda, pelo amor de Deus, só dá problema. Por que as pessoas falam isso? Talvez vocês falem isso também. Porque a maioria dos casamentos que a gente vê não dá certo. É relacionamento ruim, é relacionamento problemático. Por quê? São as referências que a gente tem que são tortas. O ponto é, hoje em dia, na era que a gente tá, né? Nós estamos numa era de transformação, de se conectar com pessoas e de tornar os nossos relacionamentos mais saudáveis. Isso está começando a acontecer. Relacionamentos estão mudando. Só que a referência que você tem, de repente, não te permite identificar isso. Então, quando você fala, né, eu achava que era só agressão física, porque você não tinha essa referência de que um relacionamento, ele não precisa te podar de jeito nenhum. O relacionamento, ele tem que ser livre. As pessoas têm que ser livres para estarem uma com as outras, para estar uma com a outra, porque elas querem, porque elas preferem. Elas são bem com elas mesmas, mas quando estão com o outro, com o parceiro, elas se sentem melhores. Elas conseguem ser melhores versões de si mesmas. Eu gosto muito dessa frase, né? Você tem que encontrar um parceiro. Você tem que, não é tem que nada, tá? Mas assim, quando você encontrar um parceiro, essa pessoa, ela tem que possibilitar que você seja uma melhor versão de si mesma. Você tem que se sentir melhor ao lado desse parceiro e não pior. Esse é um grande sinal. A Débora, vou descobrir se quero enterrar ou se quero lutar pelo relacionamento? Essa é uma pergunta, Débora. Você está perguntando a respeito da jornada em si, né? Com certeza. Aqui eu vou dar todos os temas, sinais, indícios, ferramentas e estratégias para você descobrir dentro de você essa resposta. Se vale a pena ou não. Porque no final das contas, né, existem prós e contras de você reconstruir teu relacionamento ou de você encerrar essa história. Então, por exemplo, hoje na live a gente tá falando de relacionamento abusivo. Num relacionamento abusivo nível hard, né, que nem uma das meninas comentou aqui em cima pra mim, você vai reconstruir o relacionamento da onde com essa pessoa que abusa de você? Não existe reconstrução. Então, se você se identifica com um desses sinais, você já entendeu dentro de você que a melhor coisa a fazer é encerrar essa história, para que você consiga enterrar, se libertar disso e aí sim conseguir construir um relacionamento saudável e amoroso com uma outra pessoa. E aí você percebe isso, né? Ou talvez você identifique que não, que o seu relacionamento não era abusivo, que ele terminou por conta de desgastes. Essa é a primeira live de 10, a gente tem muito conteúdo fora o treinamento. Só que é só esquenta, tá, gente? Conteúdo hard mesmo vai vir na semana que vem. Mas de repente você identifica que não, que teu relacionamento é bacana, que rola afinidade ainda, mas que terminou por alguma razão besta, desgaste, enfim, né?
E aí você vai conseguir sim reconstruir seu relacionamento de uma forma saudável, porque não é voltar por voltar. Voltar por voltar é fácil. Eu já fiz isso, tive alunas e clientes que fizeram isso, tive seguidoras que fizeram isso. Aí voltava, dava um tempinho, terminava. Voltava, dava um tempinho, terminava. Por quê? Porque não voltou do jeito certo. Né? Se você não volta do jeito certo, se você não volta ajustando as arestas que precisam ser ajustadas, se o relacionamento terminou, ele terminou por alguma razão, não foi do nada, foi, nossa, Deus desceu aqui e terminou teu relacionamento. Não, aconteceu alguma coisa, tem que olhar pra essa coisa. Identificar como que vocês podem mudar essa situação, tá bom? A Yane, eu vivi 14 anos e ele sempre me traiu. E eu paguei pra ver, achei que ele poderia mudar depois do nosso filho. Por ilusão, piorou tudo, aí nos agredimos fisicamente, aí foi a gota d'água. Yane, acolho você, amada. No fundo, quando a gente tá dentro de um relacionamento abusivo, a grande esperança da nossa vida é que o outro vá mudar. E aí ele promete que vai mudar, e a gente fala, vai mudar. Vou confiar, vou dar um voto de confiança, né? Agora as coisas vão ser diferentes. E a gente acredita, e a gente fica nesse ciclo, né, que eu falei pra você das fases, que você passou aí. Dele falar que ia mudar por conta do filho, e aí não mudou. E em algum momento da nossa vida, esse ciclo, ele é bom no sentido de trazer pra gente a realidade, tá? Porque assim, em algum momento da nossa vida acontece a gota d'água. No seu caso foi isso, agressão física. É ruim, mas é bom. Por que é bom, Gabi, sua louca? Como assim é bom? É bom no sentido de trazer a percepção de agora chega, agora basta. Porque quando não acontece a gota d'água, no caso essa minha mentorada foi ele ter empurrado ela, né? Quando não acontece essa gota d'água, a gente acha que dá pra esperar um pouquinho mais, que dá pra tentar um pouquinho mais. Não, mas acho que ele vai mudar ainda. Não, mas é só uma fase. As coisas estão difíceis essa semana. Não, mas não sei o quê. E a gente vai empurrando. E nesse empurra, gente, a gente perde a nossa vida. Porque enquanto você está presa 14 anos dentro de um relacionamento abusivo, nesses 14 anos, você poderia estar vivendo a tua vida. Conhecendo pessoas, sendo feliz, tendo relacionamentos saudáveis, né? E eu tenho certeza, Yane, que no seu caso, esses 14 anos, você foi indo aos pouquinhos. Porque a gente, 14 anos, ninguém fala, não, vou ficar 14 anos esperando o cara mudar. Não. Você falou, não, vou esperar mais um pouquinho. Aí não mudou, não, mais um pouquinho. Não, mais um pouquinho. E nesse pouquinho em pouquinho, passou-se 14 anos. Até a gota d'água chegar. Doeu, com certeza doeu, mas amada, olha que bênção foi essa gota d'água chegar, porque agora você conseguiu terminar. Se essa gota d'água não tivesse chegado, esses 14 anos poderiam facilmente se transformar em 16, 18, 20, até mesmo uma vida inteira. Tem pessoas que vivem a vida inteira em relacionamentos abusivos. Nossos antepassados que o digam, né? Nossos avós, as pessoas que vieram bem antes da gente lá, por conta da sociedade, né? Que eu comentei, era normal. E aí a mulher não podia se separar, senão ela ia ser mal falada, enfim, vivia ali, morria dentro de um relacionamento abusivo. Então, agradeça, foi uma bênção essa gota d'água, porque agora você conseguiu se libertar. A Isa. Vivi um relacionamento abusivo por 5 anos, diria que seria um nível 7. 7 ele provavelmente não batia em você, mas ele te ameaçava, né? Fazia uma manipulação psicológica em cima de você, né, Isa? A Bárbara, agora no meu segundo relacionamento eu descobri que estava vivendo um relacionamento abusivo, pois ele manipulava todas as atitudes. Sim, Bah, e que bom que você conseguiu descobrir isso, né? Porque é isso, gente, se a gente não tem conhecimento, e qual que é o meu intuito com essa live de hoje? É trazer informação, conhecimento pra vocês, porque se você não tem conhecimento, se você fica baseada nas referências de relacionamento que você já viu, você não sabe, você acha que aquilo é normal. E não é normal. Eu tô aqui pra falar pra vocês que não é normal. Não é normal. Que a partir de agora, desse momento, a gente não precisa mais se submeter a essas coisas que acontecem. Esses relacionamentos, essas atitudes do parceiro, essas manipulações do parceiro.
Preconceitos 1000, mas brigas, ciúmes, relação de domínio e posse rola o tempo todo. O ser humano precisa parar de rotular e colocar o foco nos erros dos outros e olhar para a própria evolução. A segunda parte eu concordo 100%. Agora vou reler sua frase. Mais brigas, ciúmes, relação de domínio e posse rola o tempo todo. Rola o tempo todo em relacionamentos abusivos. Em relacionamentos saudáveis não rola. Hoje, no meu relacionamento, não rola isso. Hoje, no relacionamento de muitas das minhas alunas e clientes, e seguidoras também, né? Enfim, não rola mais isso. Então, assim, não vamos estereotipar, tá? Relacionamento sempre rola isso. Em relacionamento indigno, em relacionamento disfuncional, em relacionamento destrutivo, em relacionamento abusivo. Porque essas pessoas que estão nesse nível de relacionamento, elas são inconscientes ainda. Elas não atingiram uma maturidade de consciência que as permitam lidar com as próprias emoções, né? Raiva, ciúme, inveja, tristeza, são emoções que fazem parte de todos os seres humanos. Só que existe uma grande diferença entre você sentir raiva da pessoa e entender que essa raiva é sua. Quando meu marido faz alguma coisa, por exemplo, que eu fico com raiva dele, né? Aquilo foi o gatilho, aquele que ele fez, mas a raiva é minha. Logo, hoje eu tenho um nível de consciência pra lidar com essa raiva que é minha, né? E tá tudo bem. E a pessoa que sente raiva e vai lá e joga na cara do parceiro, e vai lá e acusa, e vai lá e fala que quer mudar. Essa é uma pessoa que não sabe lidar com a raiva dela, ela é inconsciente. Ela tá no nível de relacionamento abusivo ainda. Mas não generalize. Infelizmente, a grande parte das pessoas ainda tem esse tipo de relacionamento. Tem. Porque o nosso mundo ainda tá mudando, né? A gente tá passando hoje de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde as pessoas têm um nível de consciência melhor. E é essa mudança que tá acontecendo. É essa transformação que eu proponho gerar para vocês e para todo mundo. Porque eu quero que todo mundo que tá aqui me ouvindo agora absorva isso e faça e tome atitudes no próprio dia a dia e mude suas próprias vidas. Se você olhar pra você e falar, cara, eu vou fazer parte desse movimento, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar o meu nível de relacionamento, você consegue, você vai ser agente dessa mudança. E aí, cada vez menos, a gente vai ter relacionamentos abusivos no mundo. A Ju, no meu caso, durante 5 anos, ele acabou 3 vezes e todas as vezes ele me culpou por tudo, pelo fim, todas as vezes ele pedia pra voltar. Mesmo que eu mudasse as coisas que incomodavam, ele não era suficiente. Ju, você se encaixa perfeitamente nas 4 fases de relacionamento abusivo. Acho que você já identificou isso, né? Perceba, amada, é um relacionamento que não tem jeito. Não tem jeito. Esse aqui, gente, ó, não dá. Você vai reconstruir um relacionamento que não tinha relacionamento. Né? Não tem amor aí, não tem afinidade, não tem espontaneidade, não tem nada pra reconstruir. No seu caso, por exemplo, se alguém mais se identifica com essa situação, eu recomendo que você enterre isso e siga em frente. Pra você viver o nível de relacionamento que você merece. Você merece muito mais do que isso. Só que enquanto você não encerra essa história, você não se abre para as novas possibilidades que estão te aguardando. Tá? Deixa eu ver se a gente tem um tempinho ainda. Temos. Deixa eu tomar uma aguinha. Falando bastante coisa pra vocês. A Yane, eu já acordei pra vida depois de 14 anos e vi que não queria mudar. Hoje ele namora com 3 meninas. Você vê, Yane, mas que bom que você acordou, eu tô muito feliz. Não importa, gente. Essa minha mentorada também, ela diz, ai, 12 anos. Cara, 12 anos, mas tá tudo bem, você tem vida ainda. Você tem energia vital circulando no seu corpo, tem muita coisa pra acontecer, muitos anos pela frente, sabe? Difícil é a pessoa que perde a vida inteira. Perde uma encarnação, né? Você não perdeu uma encarnação. Foram 14 anos de aprendizado que hoje eu tenho certeza que te tornaram uma mulher muito mais forte, muito mais consciente. E que você agora definitivamente não vai mais aceitar esse tipo de coisa na sua vida. Então fez muito bem pra você, no final das contas, né? Que bom que você acordou, fico muito feliz por você. A Isa, me tornei abusiva também. Depois de viver um relacionamento abusivo por anos, meio que virei o que me machucava. Isa, isso é um mecanismo de defesa, amada. Porque isso é uma coisa que você tem que curar, você tem que tratar, tá? Vem comigo nas próximas lives e a gente vai falar de outros temas que vão te ajudar. Mas por que isso é tão prejudicial pra você? Porque você
É um mecanismo de defesa. Você não quer mais ser machucada porque você já foi muito machucada. E aí você veste essa armadura e fala, não, ninguém mais vai se aproximar de mim. E quem se aproximar, eu vou pisar também. Só que quando você faz isso, você não se possibilita vivenciar as experiências de um relacionamento bacana de verdade. Que é você... Qual que é a vantagem de se estar num relacionamento, gente? Por que as pessoas gostam de estar num relacionamento? Porque em um relacionamento saudável, você se sente acolhida, você se sente amada, você se sente respeitada, você sente que você tem uma pessoa que é um porto seguro pra você voltar quando você tá desamparada ou quando você tá com medo. Você sente que essa pessoa te protege, que ela te faz ser uma pessoa melhor, que você pode compartilhar os seus momentos com ela, que ela vai te entender, que ela vai te acolher mesmo, é um acolhimento. Se você está abusando de outras pessoas, você não sente nada disso. Você não sente e nem dá a possibilidade da pessoa sentir. Então você não vivencia as belezas de um relacionamento de verdade. Isso é muito prejudicial para você, porque você passa a sobreviver. Você não vive, você não experimenta, você não... O que é a vida, gente? É viver. Você experienciar, são sensações, são momentos, são alegrias. Qual que é a graça da vida? Se você acorda, vive no piloto automático, se relaciona no piloto automático, não sente alegria, não sente vibração no seu corpo, não sente amor, e aí você vive a vida inteira assim e morre. Pra mim é uma vida que não vale a pena ser vivida. Eu tenho certeza que pra você também não vale, Isa. Só que você provavelmente está agindo dessa forma porque você não sabe agir diferente. Porque você tem medo, no final das contas, né? Então a gente precisa curar, olhar e tratar desse seu medo para que você volte a se abrir pro amor. Mas não se abrir para qualquer um, né? Esse é o ponto aí acho que é o ponto-chave da história. De você se abrir para pessoas que tenham condições de te proporcionar esse relacionamento que você quer viver. A partir do momento que você entra num novo relacionamento, identifica ali alguns sinais de que, essa pessoa tem um comportamento já meio abusivo, alguma coisa, você sai do relacionamento. Você não precisa mergulhar de cabeça, né? Mas um certo risco a gente sempre corre. O ponto esse risco ele pode ser calculado. Não precisa ser tipo um tiro no escuro, assim, sabe? Você vai, se joga, seja o que Deus quiser. E só leva bufetada na cara dos relacionamentos, né? Não. É um risco calculado. Você vai escolher a pessoa para a qual você vai se entregar. E aí você consegue viver esse relacionamento. Miss Secrets, concordo, Gabi. Eu achava que relacionamento abusivo era só de quem apanhava. Como eu nunca tive agressões físicas, não acreditava viver. Sim, Mi, é natural isso. A gente não sabe mesmo. Deixa eu ver o que mais que vocês... Há preconceitos, mas concordei com essa explicação. A Ju, nada do que eu fazia era suficiente pra ele. Ele sempre estava insatisfeito de coisas pequenas, até me culpar pela infelicidade dele, mesmo eu me esforçando pra agradar e fazer ele feliz. Esse é o cúmulo do psicopata, né, gente? Puta que pariu. Cara, você é responsável pela sua própria felicidade. Se alguém chegar pra você e falar, não, porque você me faz infeliz, meu cu, na boa, chega pra cá e fala assim, porque ninguém é responsável pela sua própria felicidade. Se fosse, vocês teriam nascido juntos aqui, ó, tipo, coladinhos, e aí sim, você poderia ser responsável pela felicidade dele, porque vocês são uma pessoa. Dado que vocês nasceram separados, ai meu Deus, o Instagram tá me boicotando, eu vou terminar rapidinho. Dado que vocês nasceram separados, cada um é responsável pela sua própria felicidade. Se ele não é feliz, é ele que não sabe ser feliz. Não tem nada a ver com você. Você é responsável por você, ele é responsável por ele. Meus amados, 2 minutinhos aqui pro Instagram encerrar. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. O replay dessa live vai ficar disponível somente para quem tá inscrita no treinamento, tá? No grupo de estudos do WhatsApp, eu vou compartilhar com vocês hoje e por e-mail também. Se você não está inscrita no treinamento da semana que vem, se você quiser ver o replay dessa live e receber os materiais exclusivos que eu vou mandar para vocês ainda hoje e ter acesso à sessão de perguntas e respostas comigo, entra no grupo de estudos. O link tá na descrição do meu perfil do Instagram, é completamente gratuito e online. E amanhã eu volto aqui para bater mais um papinho com vocês, tá bom? Corri agora nesse final, mas porque tem 1 minuto aí. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê mais tarde, tá bom? Um grande beijo.